Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, feriado em Portugal, então resolvi-vos fazer um vídeo mais cedo do que eu costumo. Normalmente faço sempre um por semana ao domingo, mas esta semana irei fazer um hoje, que estou a fazer neste momento, e depois irei partilhar um outro no domingo. Então, hoje quero-vos falar novamente sobre as manifestações, sobre determinadas partilhas que eu vejo de todos os quadros políticos, sobre diversos problemas que nos estão a assolar. Sabem, é muito bonito falarmos sobre o racismo, mas o que me assusta mais no meio disto tudo é aquilo que nós estamos a impingir e aquilo que nós estamos a incutir e aquilo que nós estamos a incitar. Porque neste momento aquilo que eu estou a ver é ódio, inveja, rancor, raiva e ganância em cada manifestação. Estou a ver muito desprezo, estou a assistir a muito desconhecimento e, para além disso, a muitos confrontos físicos. E a falta de capacidade de pararmos para ouvir, para dialogar e, sobretudo, para construirmos pontos e consensos para a possibilidade de construirmos um mundo melhor. Racismo. Por que é que existe o racismo? Quem é que permitiu com que o racismo fosse imposto na nossa sociedade? Porque é impressionante, em pleno século XXI, falamos sobre o racismo. E o racismo ainda existir. Lia um artigo muito interessante de um colega meu no jornal Opinião Pública, em que ele próprio falava sobre declarações de Martin Luther King. Mas muito antes de Martin Luther King, já combatíamos o racismo. E o que é que o homem fez até este momento? O que é que o homem aprendeu? Como é que é possível, em pleno século XXI, em algumas cidades, temos estátuas a louvar o racismo? Por exemplo, depois nós ficamos admirados de vermos os confrontos, de vermos as pessoas a destruírem determinadas estátuas, a louvar o racismo, a incitar o racismo. Como é que é possível a sociedade, o sistema político, não se ter apercebido disso? Não houve coragem? Foi contra isto? Para além disso, como é que é possível nós ainda nem sequer nos apercebermos que o que falta no mundo é nós ensinarmos o amor? Sim, falta ensinar o amor. Falta implementar o amor numa sociedade. Como é que é possível nós, em pleno século XXI, dizemos que um branco não gosta de um branco, que um negro não gosta de um negro, que um negro não gosta de um branco ou que um branco não gosta de um negro? Correto? Todas as pessoas têm o direito de não gostar daquela pessoa. Mas se houver amor, aquela pessoa irá respeitá-la. Mesmo que não goste dela. Mas o que é que significa não gostar dela? O que é que significa não gostar dela, mas ter a possibilidade de falar com ela, ter a possibilidade de conhecê-la, ter a possibilidade de sentarem-se numa mesa e resolverem o problema, os consensos? Porque é que hoje em dia diz-se que só resolvemos os problemas através da guerra? Porque é que hoje se diz que só resolvemos os problemas com sangue? Sangue dá mais sangue. Porquê? Porque é que nós não aprendemos com os nossos erros dos passados? Em que nós, para resolver um passado, invadíamos aquele país. Nós destruíamos. Nós entrávamos naquela zona com armas. Porque é que não se resolve os problemas com a palavra? Com a capacidade de construirmos diálogo, com a capacidade de construirmos pontos, com a capacidade de construir caminhos. Sabem qual é o meu maior sonho? É que nós tenhamos a capacidade de implementar em sistemas educativos a disciplina amor. É isso o meu maior sonho. Porque dá-me dó
E eu próprio tive os meus erros no passado, eu próprio fiz parte do sistema político, eu próprio retirei-me desse mundo, eu próprio disse a mim mesmo que tão cedo não iria escrever sobre política, que tão cedo não iria mencionar o que é que quer que seja que fosse isso, porque o que o mundo da política me trouxe foi a podridão que existe ali. Porque, sejamos sinceros, se em pleno século XXI o sistema político ainda não foi capaz de resolver os problemas da nossa sociedade a nível mundial, temos de ter a capacidade de reconhecer que o sistema político precisa de uma renovação, precisa de remodelar-se de uma forma constante e precisa de ouvir o povo. E o que é que está a acontecer? O povo está-se a afastar. O que é que está a acontecer? Os níveis de abstenção são elevados. O que é que está a acontecer? É que a política ainda não se apercebeu que o povo está a acordar, que o povo está a despertar. Mas, tenhamos cuidado, o despertar e o acordar está a seguir um caminho de violência, um caminho de ódio, um caminho que não preza a palavra amor, porque as manifestações que nós estamos a seguir têm tido actos em que tem havido um aproveitamento para que seja incutido e para que seja impingido a violência, para que não haja capacidade de ouvir o outro lado, para que não haja capacidade de nos sentarmos numa mesa para falarmos, para que não haja capacidade de construirmos uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais harmoniosa, para que de uma vez por todas deixem de existirem as desigualdades sociais, deixe de existir o desemprego, deixe de existir a fome, deixe de existir a guerra, deixe de existir as ditaduras. Como é que em pleno século XXI, e foi preciso um vírus nos acordar, ainda existe a fome na África? E nós, neste momento, nos queixamos que há fome em todos os continentes. Será que nós somos assim uma espécie tão fraca? Será que nós somos uma espécie tão desumana? Será que somos uma espécie mesmo estúpida? É a questão que eu coloco. Somos mesmo estúpidos? Somos mesmo incapazes de resolver o que se passa no mundo? Deixo uma proposta no ar. Que tal nos juntarmos e pedirmos que o amor seja implementado no sistema educacional em Portugal? Que nós sejamos um exemplo a nível mundial. E não me digam que a palavra amor está incutida, porque se nós olharmos desde o infantário até a universidade, há alunos que não podem ver o outro aluno. Há alunos que não podem ver o professor. Há alunos que impingem o ódio. Há alunos que resolvem os problemas através das tais lutas quando nós éramos mais novos. E porquê é que isto existe? Porque, no fundo, nunca encontramos e nunca fomos capazes de demonstrar a força que o amor pode ter nesta sociedade que tanto necessita. E uma coisa é certa, se houvesse amor, acreditem numa coisa, o vírus nunca tinha acontecido. Se houvesse amor, haveria muito mais respeito da nossa parte com os animais e com o clima. Se houvesse amor, jamais existiria as guerras que aconteceram, tanto fosse a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a Guerra do Kosovo, as guerras étnicas, as guerras que a religião provocou, porque às vezes entendo o ódio que algumas pessoas têm contra as religiões, porque no fundo a religião ou as diversas religiões ainda não encontraram ou ainda não conseguiram implementar o seu real propósito.
E o real propósito, que eu acredito que seja, é falarmos de amor. E sejamos capazes de sermos nós o amor para o nosso semelhante. Um ótimo feriado para todos vós.